Você sabe quais são as promessas de Deus para os pais e para os filhos? Se você não sabe, vamos aprender agora na IBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal e hoje nós estamos aqui para aprender a lição de número 9, que tem como tema promessas para pais e filhos. Nós vamos ver riquezas aqui nesta aula para as promessas relacionadas aos pais e também as promessas relacionadas aos filhos. Para os pais, nós vamos ver aqui que nós somos mesmo a imagem e semelhança de Deus. E veremos que os filhos são a coroa dos pais. E também há muita bênção na posteridade que vai honrar e muito a memória dos pais. E também para os filhos, a bênção da vida, da longevidade, porque eles, honrando os pais, eles provam a honra que se deve dar a Deus, porque os pais representam o próprio Deus. Então é muita riqueza doutrinária que nós vamos aprender aqui nesta aula. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Quem se inscreve no meu canal me ajuda a fazer missões. E também quem deixa o like positivo nesta aula, não é para o pastor Rodrigo, você deixa o like para a palavra e para a evangelização. O YouTube vai divulgar esse vídeo, aliás. Também tem o livro do Senhor aqui, as palavras do Senhor, e as pessoas vão ouvir a palavra e vão aceitar a Jesus. Então, deixa o ok e se inscreva no canal. Quero mandar um abraço aqui para a irmã Liane, na pessoa da irmã Liane, abraçar todos os inscritos no nosso canal, todos os assinantes da Catflix e todos os irmãos que estão nos nossos grupos do WhatsApp. Mas eu quero ler o comentário da irmã Liane, que diz assim: pastor, fique à vontade de anunciar seu trabalho. Afinal, o programa é seu e somos nós que entramos para nos deleitar com tantas bênçãos. Tenho me edificado muito e aprendendo, principalmente com as leituras diárias em hebraico e grego. Olha só que comentário sensacional. Ao Senhor Jesus toda a honra e toda a glória. E a irmã está lá com certeza no grupo do WhatsApp, onde todo dia tem leitura diária com exegese, com explicação no hebraico e no grego. Então, parabéns, irmã Liane, obrigado pelo apoio. E por que ela fez esse comentário que eu posso ficar à vontade? Porque é verdade, irmãos, tem muitos irmãos aqui que estão reconhecendo a importância do nosso trabalho. É um trabalho gratuito e é um vídeo, né? Está gravado, você pode... pastor, não tem muita paciência para anúncios, para esse envolvimento com os alunos. Adianta o vídeo. Como eu já falei, coloque o teu dedo santo assim na barrinha embaixo e adiante o vídeo, adiante ele, e aí pronto, você não precisa ouvir os nossos comentários, a interação que temos aqui com os nossos alunos. Para quem não sabe, irmãos, eu era empresário aqui na minha cidade e o Senhor Jesus pediu: deixe tudo e vai trabalhar com o ensino da minha palavra. E hoje eu vivo desse ministério. Então tem muitos irmãos que querem cursos, querem aprender, e a gente acaba aqui divulgando o nosso trabalho. Parabéns a todos os irmãos. Aviso rápido, estamos ainda em Black Friday. Não perca a oportunidade, tá? Vai até final de novembro. Os nossos cursos, tudo que nós temos dentro da Catflix, tá tudo em Black Friday. O preço já é barato, né? Tem muitas coisas, muitos cursos ali, irmãos, com o preço de centavos por dia. Então é imperdível. Eu vou anunciar aqui, atenção, irmãos, você quer fazer um curso gratuito com certificado? Qual certificado? Você vai ganhar esse certificado aqui, ó. Então anote essa data, dia 16 de dezembro. 16 de dezembro você vai fazer o curso de doutrinas bíblicas, tá? Gratuito, e você vai ganhar este certificado dia 16 de dezembro, é uma segunda-feira, às 20 horas. Nós vamos dar um grande curso teológico sobre doutrinas bíblicas. Você conhece a doutrina do arrependimento? Que foi uma das principais mensagens que Jesus começou anunciando: arrependei-vos. Você conhece a doutrina da conversão? Você conhece a doutrina do perdão? São doutrinas fundamentais
pentecostais. Você conhece a doutrina do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação? Que está uma confusão aí na internet, irmãos. Nós somos pentecostais. Não temos nada a ver com a interpretação de neopentecostais ou de tradicionais. Não, nós cremos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Então, essas doutrinas, as principais doutrinas da Bíblia, você vai aprender dia 16. Por que é importante esse curso? Você vai aprender quais são as principais doutrinas da Bíblia, e muitas já nem estão sendo mais pregadas. Por exemplo, a doutrina do arrependimento não é mais pregado. Perdão, nós temos que ser perdoados primeiramente por Deus e temos que perdoar, não é mais pregado. Conversão, nós temos que mudar a direção da nossa vida e entrar na direção da vontade do Senhor Jesus, não é mais pregado. Então nós vamos ensinar, você vai aprender as principais doutrinas da Bíblia e como ter domínio dessas doutrinas para ensiná-las. Então é um curso gratuito, anote essa data, dia 16 de dezembro, é uma segunda-feira, creio que todo mundo poderá estar nesse curso, às 20 horas, e você vai poder daí baixar este lindo certificado. Você vai baixar, você vai colocar, vai numa gráfica, diga, olha, coloque aí no computador o meu nome, tá? Eu não posso colocar todo, porque é muito aluno, irmãos, daí eu não consigo ficar digitando tudo. Então você baixa o certificado, tá? Baixa o certificado, e aí você vai numa papelaria, diga, olha, coloca meu nome por gentileza aí nesse certificado, e aí você vai baixar e imprimir. Ele vai ter frente e verso, viu? No verso vai ter ali as doutrinas, vai ter o conteúdo do curso e também o número de horas desse curso. Imperdível! Atenção, irmãos, estamos ainda na Black Friday com o preço promocional do curso de hebraico. Não é só um curso, você vai aprender um novo idioma, vai ficar fluente. E sabe qual é a novidade? Até final de novembro esse curso está com acesso vitalício. Você adquiriu o curso. Quanto que é o curso, pastor Rodrigo? R$ 1,22 por dia. Não existe curso na internet com professor qualificado que lhe garanta fluência no hebraico, lhe proporcione a oportunidade de aprender um outro idioma, e não é qualquer idioma, é o hebraico, por esse preço. R$ 1,22 por dia. Acesso vitalício, e o que é melhor, além das videoaulas gravadas, temos uma aula ao vivo todo dia com um dos melhores professores de hebraico do Brasil, professor Júlio. Digita lá no site Superprof, que vai ali ter as avaliações dos melhores professores de idiomas do Brasil, e o Júlio está em primeiro lugar lá nas avaliações. Então você vai ficar fluente, não é só um curso, é aprender um outro idioma, e não é qualquer idioma, é o hebraico, para você ter as interpretações exatas dos originais. Então, está em promoção, R$ 1,22 por dia, acesso vitalício e também uma aula ao vivo, além das videoaulas gravadas, com material em PDF para você baixar e imprimir, uma aula ao vivo toda semana com o professor Júlio. E nós estamos no grupo, já tem o grupo ali, já estamos fazendo o curso de hebraico. Por exemplo, estou gravando essa aula aqui pela manhã, eu não sabia saudar, a saudação da manhã em hebraico, já aprendi. Boker Tov, boa manhã. E não só falar, já aprendi a escrever Boker Tov. Então os irmãos já estão ali no grupo, já estão aprendendo a ler e a escrever as vogais, as consoantes. Já tem o grupo do WhatsApp ali com tarefa e atividade todo dia. Tá sensacional, irmãos. Eu estou admirado mesmo com a metodologia do curso. E já estou aprendendo mesmo a falar e a escrever em hebraico. Sensacional! Então não perca tempo, está em promoção até final de novembro, R$ 1,22 por dia, acesso vitalício e além das videoaulas gravadas com material em PDF para você baixar, também uma aula ao vivo toda semana com o professor Júlio e também interação diária nos grupos do WhatsApp. Vamos fazer a nossa oração para que nós possamos aqui receber a bênção do Senhor sobre esta aula. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder ter essa comunhão maravilhosa com o teu povo, que se reúne aqui, Senhor, e tem nos dado apoio, tem demonstrado um grande amor pela tua palavra e tem, Senhor, recebido as tuas bênçãos através desse trabalho. Abençoa, Senhor Jesus, esta aula, abençoa os teus filhos e ainda no final, Pai, desta grande aula, nós iremos levantar o nosso grande clamor por curas e milagres. Venha abençoar o teu povo, que em tudo o teu nome seja glorificado.
No nome santo de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Lembrando ainda, atenção, eu diminuí aqui, porque coloquei um número muito alto, né? Então nós estamos aí com quase 34 mil inscritos. Eu tenho 3 Bíblias que eu quero mandar para casa dos irmãos. Um presente do pastor Rodrigo gratuito, tá? Então, se você que está assistindo essa aula trouxer aí mais 1 ou 2 alunos, quando nós chegar a 40 mil inscritos, tá? Nós estamos com quase 34 mil. Falta 6 mil e pouquinho. Se cada um trazer mais um, pronto. Então já chegamos a 40 mil. No vídeo de 40 mil, eu quero aqui sortear uma Bíblia, tenho 3, para mandar como uma dedicatória, um presente do pastor Rodrigo lá para a tua casa. Para você guardar esse presente do pastor Rodrigo, e é a palavra de Deus, né? E junto com a Bíblia vai uma capa da revista da Escola Dominical. Aqui a minha revista do jovem já está com a capa, né? A capa de plástico, bonita, para proteger a tua lição. Então, uma Bíblia e uma capa. Então, por favor, traga mais alguém, convide alguém da tua família. Ó, se inscreva agora no canal do pastor Rodrigo, convide um jovem, um irmão da igreja, um obreiro. Se inscreva aí e chegando a 40 mil, eu vou mandar no vídeo de 40 mil essa Bíblia para os irmãos. Agora preste bem atenção. Papel e caneta na mão, vai fazendo anotações aí. Ah, pastor, eu não posso, tal, então vai ouvindo com atenção. Texto áureo, Efésios 6, 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Vamos aprender aqui o porquê que tem essa promessa. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Verdade prática. Entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Leitura bíblica em classe está em Salmo 127, 3 ao 5, Efésios 6, 1 ao 4. Objetivos da lição: mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos, conscientizar do cuidado que os pais devem ter com os seus filhos e compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e filhos. Método tempestade cerebral, questionário, 5 perguntas. Como os filhos são qualificados no Salmo 127? O que pode promover um ambiente em que os pais e filhos cresçam juntos na fé em Cristo? Qual é uma das principais responsabilidades dos pais com os filhos? Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro deve ocorrer o quê? Na família, o que os pais devem garantir para os seus filhos? Introdução. Nesta lição, estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança, proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Não só pode, como deve. Nós vamos aprender aqui que é o plano de Deus, é o propósito de Deus no relacionamento de pai com filho. Vamos lá, primeira parte, o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Primeiro tópico, pais e filhos. Letra A e letra B. Redobra a tua atenção. Assim como Deus é o autor da criação e a sustenta, também concedeu ao ser humano a honra de poder gerar e sustentar filhos para a eternidade. Confere lá Provérbios 23 e 22. Essa é uma das razões pelas quais fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Confere lá Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 e Hebreus 1 e 3. Um dos propósitos pelos quais Deus fez o ser humano à sua imagem e sua semelhança é que Deus também deu a honra ao ser humano de gerar, de criar e sustentar aquilo que criou. E essa criação, no que diz respeito ao ser humano criar, são os filhos. Gerar, lógico que a gente não vai criar do nada como Deus criou, mas a gente pode gerar esses filhos, como Deus também é o gerador da vida, e além de gerar, sustentar. Deus deu a honra ao ser humano de se assemelhar a Ele, gerando vidas para a eternidade. Nem os anjos geram vida para a eternidade. Privilégio que Deus deixou só para o ser humano. Nem Satanás e os demônios geram vidas. E aquela conversa de que os demônios possuíram mulheres, geraram filhos, isso é má interpretação, irmãos. Jesus disse que os demônios são anjos, são assexuados. Não se casam nem se dão em casamento, significa não fazem sexo.
E se fizesse, meus irmãos, não, mas foi demônios que possuíram as mulheres, etc., estariam possuindo até hoje. Por que não nasce mais gigantes aí, numa cruza de demônios com mulheres, e nasce gigantes? Se os demônios estão na terra até hoje, por que não nasce mais? Nunca houve, irmãos, essa relação de demônios com mulheres. Pegue a Bíblia de Estudo Pentecostal e você vai ver ali o comentário do Antônio Gilberto, Claudionor de Andrade, que os filhos de Deus ali são da linhagem piedosa de Sete, não são anjos. Até porque Jesus disse que eles não fazem sexo. Então, meus irmãos, nem os anjos têm esse privilégio de gerar vidas eternas para Deus. Somente o ser humano. Por isso que é uma grande honra ser um pai e ser um filho, que vai se tornar um pai também, e a imagem e semelhança de Deus, poder gerar vidas e sustentar essa vida. Assim como Deus gerou a vida e sustenta todas as coisas. Então, pais e filhos na Bíblia têm esse grande privilégio e foram feitos com propósito. Tá? Qual o propósito do pai? Assim como Deus é o gerador da vida, o pai também gera a vida. Qual outro propósito do pai? Assim como Deus sustenta a vida, o pai também sustenta os filhos que gera. Então, verdadeiramente, outro propósito ainda, verdadeiramente refletir a imagem e a semelhança de Deus. 2. Um mandamento com promessa para os filhos. Então, olha só, irmãos. Promessa de Deus para os pais é nós verdadeiramente refletirmos. Atenção, você que é pai. É uma promessa de Deus para você. Você tem a condição de refletir a imagem e semelhança de Deus, gerando e sustentando. Isso é sensacional. Não existe privilégio maior. Não existe privilégio maior de você refletir a imagem e semelhança de Deus na capacidade de gerar e sustentar. Sensacional. Agora, para os filhos, preste atenção. Os filhos devem honrar ao pai e à mãe, não só ao pai. Ao pai e à mãe. Por duas razões. Primeiro, anote aí. A paternidade humana representa a paternidade divina. Visto que Deus é o Pai das luzes. Deus é conhecido e apresentado como Pai das luzes. Confere lá Tiago 1,17. Por isso que Jesus ensinou, quer falar com Deus? Chama ele de Pai. Deus é Pai. Então a paternidade humana representa a paternidade divina. Até porque tudo que tem nessa terra é reflexo da realidade do céu. Aprenda isso. Todas as coisas, situações, propósitos, uma série de coisas que existem na face dessa terra é reflexo do que já existe no céu. É reflexo, é a extensão das realidades do reino. E a paternidade humana reflete a paternidade divina. Porque o Pai das luzes é Deus. E por isso Deus permitiu que também o ser humano fosse chamado de pai. Os anjos não são chamados de pai. Os animais não são chamados de pai. Vegetais e minerais não são, nada é chamado de pai. Só o ser humano. Deus permitiu, colocou lá, Êxodo 20 e 12. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Quando Deus falou, honra o teu pai. O ser humano vai ser chamado de pai também. Porque eu sou pai. O ser humano é o único. É um privilégio sensacional. Nós somos chamados de pais. Não simplesmente pelo fato natural de gerarmos o nosso filho. Não. Porque nós representamos a paternidade de Deus, que por primeiro, antes de existir ser humano, Deus já existe eternamente, ele já é conhecido como Pai das luzes. Então, por ele ser pai, ele permitiu a imagem e semelhança dele ser chamado de pai também. Que honra! Que privilégio! 2. Assim como Deus é o Pai Criador da vida, ele oferece a promessa da vida. Agora redobre a tua atenção. Deus é o Criador,
da vida. Ele deu a vida. Ele está oferecendo agora a promessa da mesma vida ao filho que honrar o seu pai e a sua mãe. Ou seja, quando o filho, eu honro meu pai, que me gerou a vida, eu honro a minha mãe, que me gerou a vida, se ele honrar o pai e a mãe, por ele existir e ter vida, o que ele vai ganhar? A mesma vida que ele está honrando por ter recebido. A Bíblia diz que é a lei da semeadura. Se eu honrar o meu pai, que me deu a vida, e a minha mãe, eu estou semeando esta honra à vida, pois eu vou receber a mesma vida. É por isso que Paulo ensina aos Efésios, aquilo que Deus mostrou para Moisés, né? Lá no sexto mandamento. Efésios 6, 1 ao 3. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para o ser humano. Por que tem essa promessa de receber vida? Porque o filho, ele recebeu a vida do seu pai e de sua mãe. Então, se ele honrar esse recebimento da vida por meio do pai e da mãe, é a vida que ele vai receber também. Por que você vê muitos jovens tendo suas vidas ceifadas? Muitos por não honrarem pai e mãe. Vamos lá, 3. Mandamentos e bênçãos para os pais. Letra A, B e C. Olha só. Todo pai deve entender que assim como as flechas eram um grande benefício nas mãos do valente, confere lá Salmo 127, 4, o valente, uma das coisas que fazia com que ele fosse valente era o fato de ter uma arma na sua mão. Ficava mais confiado, se sentia mais seguro. Opa, peraí, eu sou valente. Mesmo sem arma, o valente é valente. Ele vai com as mãos nuas, se for o caso, defender a sua família. Agora, com uma flecha na mão, ele se sente muito mais seguro, porque ele não deixa nem o inimigo chegar perto. Ó, lança a flecha e abate o inimigo, protege a si mesmo e a sua família. Então, uma flecha na mão de um homem habilidoso era uma grande segurança, era um grande benefício, usada para várias situações. Defesa pessoal, defesa da família, sustento e manutenção da vida por meio da caça. Então, uma flecha era um grande benefício. Agora presta atenção, todo pai deve entender que assim como as flechas eram um grande benefício nas mãos do valente, os filhos também trarão grande segurança e alegria para seus pais. Da mesma forma, o filho pode trazer segurança para o pai, ajudando o seu pai, honrando o seu pai, ajudando a família, ajudando no sustento, ajudando na manutenção da vida, ajudando inclusive na proteção. Nesse contexto aqui, irmãos, hoje não dá para aplicar bem o contexto exato da exegese aqui do texto, porque o contexto fala ali que no mundo antigo havia muitas guerras. Então a família, quanto maior, mais protegida. E aí o próprio texto fala, o pai que tem muitos filhos, ele pode ir na porta de qualquer um, resolver qualquer problema. A família era grande, podia defender, inclusive, contra conflitos, guerras e assim por diante. Mas hoje nós não vivemos nesse contexto de guerra, etc. Então os filhos, eles terão várias outras finalidades, ajudando na manutenção da família, na aquisição de bens, nas conquistas, também ajudar a servir a Deus, a executar, não podemos deixar de falar isso. Os filhos ajudam a executar a obra de Deus, ajudam no louvor, ajudam na evangelização, ajudam, quanto mais oração dentro de casa. Ontem ainda nós estávamos orando, não gosto de comentar muito assim essas coisas, que a gente pode ser mal interpretado, querendo se exaltar, e não, toda honra, toda glória ao Senhor, mas se a gente vive, a gente, dado momento, vai comentar o que a gente faz. E ontem nós estávamos orando com a esposa e os filhos, e eu glorifiquei a Deus. Quando a gente ora lá em casa, a gente ora por objetivos específicos. Então a gente coloca os propósitos da família diante de Deus. Então eu fico feliz. Poxa, não é só eu pedindo para os propósitos da minha família. Minha esposa está pedindo também, os meus filhos estão pedindo também. Então, quanto mais oração, com certeza, sabe o que acontece? Pouca oração, as bênçãos estão a uma determinada distância. Muita oração, ou mais oração, a distância é encurtada. E, para alcançar essas bênçãos, o tempo é encurtado, você conquista mais rápido.
Então, quanto mais oração, as bênçãos ficam mais próximas de você conquistar e tomar posse. Então, os filhos podem ajudar e muito. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho essa grata satisfação. Os meus filhos trabalham comigo, literalmente, irmãos. Literalmente, a minha família hoje, toda, minha esposa, meus filhos, nós todos estamos vivendo só do reino, fazendo a obra de Deus. Meu filho é o meu editor de vídeo, toda essa edição de vídeo, tudo que você vê aí de forma profissional, é o meu filho, que é um editor profissional de vídeo, trabalha comigo. Registrei uma microempresa no nome dele e ele presta serviço para mim. Meu filho mais novo também atende das redes sociais, todos esses banners que você vê, os banners da lição, tudo, o meu filho ele constrói, vai atrás das fotos, das imagens e faz toda a estrutura e atende as minhas redes sociais, meu filho mais novo. Então, olha só como eles são flechas maravilhosas nas minhas mãos, me ajudando a servir a Deus, sem contar que o meu filho, os dois, né, o mais novo está aprendendo, o mais velho já toca guitarra, contribui, coopera na obra de Deus, a gente canta em casa, faz culto, sensacional. E olha, irmãos, é uma maravilha. E o mais velho tem 23 anos, está noivo, vai casar, o mais novo vai fazer 18 esse mês, e graças ao bom Deus e à misericórdia do Senhor Jesus, ambos estão comigo no caminho. A gente vai aprender mais à frente agora aqui, tá? É possível, pastor? É totalmente possível os filhos estarem no caminho com os pais, tá? E não se desviar dele. Venha comigo, venha comigo. Mas cada caso é um caso, cada família tem sua história e tem situações que os pais fizeram de tudo, mas as influências, as tentações desse mundo, né, geraram situações onde trouxe problema espiritual na vida dos filhos e não dá para... Já tivemos lições sobre isso, né? Não dá para culpar os pais. A Bíblia mesmo diz, né? O pai não tomará a culpa do filho e nem o filho a culpa do pai, né? Então, não atribui o teu coração aí se tiver alguma situação negativa com a tua família. Fique em paz. Visão geral. Os filhos são herança do Senhor e galardão. Conforme Salmo 127:3, logo os pais precisam cuidar deles com sabedoria e temor. Mas a lição é rica, vem comigo. O cuidado dos pais com os filhos, parte 2. Primeiro, cultivando o ensino da palavra de Deus. Atenção, pai, redobra a tua atenção aí, vamos lá. Letra A, letra B. O aprendizado da vontade de Deus é uma responsabilidade dupla, não é só do pai. Preste atenção, começa com o pai e se estende ao filho. É uma responsabilidade dupla, onde pais e filhos, a duplicidade aparece aqui, está sob a responsabilidade dos pais, mas também sobre os filhos. Devem ter compromisso com esse aprendizado. Confere Deuteronômio 6 e 7, a Bíblia aqui coloca a responsabilidade nos pais. Antes que o filho caminhe, assentado em casa, o pai e a mãe têm a responsabilidade de ensinar, né? Até a palavra ali, quando você lê no original, quando você lê a palavra intimarás a teu filho ou inculcarás a teu filho, até no curso de hebraico nós estamos aprendendo, né? O professor já explicou. Shinantan. Assim como você afia inúmeras vezes uma faca, como você passa a faca no afiador ou passa algo para afiar a faca, para deixar ela boa para o uso, esse exercício, essa repetição, essa dedicação em repetir várias vezes, na prática, não existe como afiar sem praticar. Na prática é que vai fazer com que o instrumento fique bom para o uso. E no sentido moral, o pai tem que levar o filho inúmeras vezes, repetidas vezes, ao ensino, na prática. Colocar o filho diante da Bíblia, levar o filho para a igreja, levar o filho ao culto doméstico, à explicação da palavra, ao aconselhamento bíblico, na prática. Aí, da mesma maneira que na prática se deixa um instrumento bem afiado, se o pai pegar o filho, no aspecto moral e prático, e levar o filho a ter contato com a Bíblia, com o ensino, com a palavra, o filho também realmente vai receber a palavra de Deus aonde ela deve estar, no coração, e ele vai ficar bom também para servir a Deus, na prática. Shinantan, colocar em prática repetidas vezes. Aí haverá o ensino. Letra A. Aprendizado da vontade de Deus é uma responsabilidade dupla, onde pais e filhos devem ter compromisso com esse aprendizado. Confere agora Deuteronômio 6 e 7.
Agora confere, Deuteronômio 6,7 é a responsabilidade dos pais. Agora confere a responsabilidade dos filhos. Provérbios 1 e 8 e principalmente Provérbios 23 e 19. O filho também tem responsabilidade nesse aprendizado. Letra B. Outra coisa, irmãos, a linda. Ensina o menino. Aqui, ó, letra B, vamos lá. Os pais têm o compromisso de ensinar os filhos no caminho da vontade de Deus. E estes devem permanecer no caminho. Confere Provérbios 22 e 6. O pai tem a responsabilidade de ensinar no, não é ensinar o. Qual é a diferença de ensinar no e ensinar o? Quem ensina o caminho só quer que o filho faça e ele não dá exemplo. Não vai funcionar. A Bíblia não manda ensinar o caminho. A Bíblia manda o pai ensinar no caminho, dando exemplo. Aí funciona. Meu filho, vamos orar. O pai tem que orar junto. Meu filho, vamos estudar a Bíblia. O pai tem que estudar junto. Meu filho, vamos para a escola dominical. O pai tem que ir junto. Meu filho, vamos adorar o Senhor na igreja. O pai vai junto. Aí o filho, no caminho com o pai, vai aprender também a andar nesse caminho. Dificilmente vai se desviar. A Bíblia chega a dizer que não vai se desviar. Tá? Então, vamos confiar. É dessa forma. A responsabilidade dos pais é grande. Agora o filho tem que, ele aprendendo, ele também. Aqui que é o problema, irmãos. Que às vezes angustia alguns pais. Que fizeram tudo certinho. Mas o filho não abraçou a responsabilidade dele também. E não perseverou. E não quis ficar no caminho. Então tem que tomar muito cuidado. Tem que deixar os filhos cientes que ele tem responsabilidade também. Vamos lá, 2. Prioridades na vida familiar. Muito importante esse tópico, tem 3 ensinos aqui, letra A, B e C. A Bíblia ensina que aquele que não cuida da sua família negou a fé e é pior que o infiel. 1 Timóteo 5 e 8. Então, jamais alguém deve não querer cuidar da sua família. Isso aqui é uma responsabilidade grande, principalmente dos pais. B. Para que um obreiro possa cuidar da igreja do Senhor, olha só, precisa primeiro cuidar bem da sua família. Pois o relacionamento familiar, por que ele tem que cuidar bem da sua família? Olha aqui, ó. Esse cuidado da família, ele revela um tipo de relacionamento. Vamos aprender aqui o que é esse relacionamento familiar. O relacionamento familiar é o tipo de relacionamento que Deus escolheu para se relacionar com a sua criação. Todo o relacionamento de Deus com a sua criação é um relacionamento familiar. Diz a Bíblia que tudo é a família de Deus. Confere lá Efésios 3 e 15. Tudo que está no céu, como também o que está na terra, é a família de Deus. Antes de existir família na terra, Deus já se relacionava com a sua criação num relacionamento familiar. Aí ele cria, lembra que eu te falei que tudo que tem na terra é a extensão do que já existe no céu? Ele cria a família e pede, olha, tenho esse grau de relacionamento, porque é o grau de relacionamento que eu tenho com a minha criação. Então preste bem atenção, para que um obreiro, olha só o quanto o relacionamento familiar é importante. A Bíblia chega a ensinar, se você quer pastorear o rebanho de Deus, o relacionamento com o rebanho é familiar. Você tem que ter, primeiro, um bom relacionamento com a tua família. Senão tu não vai ter condições de se relacionar bem com o rebanho do Senhor. Letra C. Confere lá 1 Timóteo 3, 4 e 5 e Efésios 3 e 15. Letra C. Na ordem das prioridades, eu mudei um pouquinho aqui da lição, tá, irmãos? Porque eu vi que tinha outras coisas antes. Mas vamos lá. A lição não está errada. É que a lição foi direto no relacionamento mesmo, nos compromissos do ser humano. Mas aqui, ó, na ordem das prioridades, todo ser humano precisa, primeiro, anote aí, amar a Deus. Segundo, amar a si mesmo, não é nem o próximo. Que a Bíblia mandou amar o próximo como a si mesmo. Então, antes de amar o próximo, você tem que ter amor próprio, viu? Se você não tiver amor na tua vida, você vai entrar em depressão e não vai conseguir amar ninguém. Então, você tem que amar a vida. Ô, glória! Então, primeiro, amar a Deus. Segundo, amar a si próprio. Terceiro, aí sim, amar o próximo. Quarto, amar a esposa. Quinto, amar os filhos. E sexto, amar a igreja. Olha só, irmão, tem 5 coisas antes de amar a igreja.
Tem alguns obreiros por aí, misericórdia, né? Eles querem amar muito a igreja, mas não amam nem a Deus, não são fiel, não amam nem a si próprio, não estão preocupados com o seu testemunho, não amam a esposa, não amam os filhos, misericórdia, é uma miséria e não vai conseguir, nem ama o próximo, não tem compromisso mesmo com ninguém, e aí quer amar a igreja, né? Vive de fachada, misericórdia. Confere lá, Mateus 22, 37 ao 39, vai aparecer ali para você amar a Deus, amar a si mesmo, daí amar o próximo. Aí Efésios 5 e 25, amar a esposa. E Efésios 6 e 4, amar os filhos. E João 13, 34, amar uns aos outros, amar a igreja. Então, na ordem das prioridades, nós temos aqui amar a Deus, a si próprio, ao próximo, a esposa, os filhos. O próximo vem antes da esposa. Por quê? Geralmente a pessoa vai casar depois que já é adulto. Então ela se relaciona muitos anos com o próximo primeiro. Então tem que amar o próximo antes da esposa. Então, Deus, a si mesmo, o próximo, a esposa, os filhos e a igreja. Então, irmãos, tem sim que amar e muito a esposa, viu? E muitos filhos para depois amar a igreja. Então, nessa ordem de prioridades aqui. 3. Disciplina e estímulos aos filhos. Letra A e letra B. Quando os pais, aprenda aqui, ó, isso aqui é fundamental. Quando os pais têm compromisso com a disciplina e o amor, o que é a disciplina? São as sábias, brandas e amorosas exigências. O pai tem que exigir do filho, tem que fazer exigência ao filho, porém, com sabedoria, com brandura e com amor, mas tem que fazer. Quando o pai tem compromisso com a disciplina e o amor, os filhos serão sábios e alegrarão o coração dos pais. Eu até coloquei aqui, irmãos, disciplina e amor, porque o pai tem que exigir com brandura, com sabedoria, e ele tem que oferecer amor. Ele tem que ter momentos de alegria. Eu digo para os meus filhos que eles são os meus melhores amigos. A gente se diverte junto. Eles confiam em mim. Eu dou crédito para eles. Eu valorizo as atitudes deles. Eu elogio eles. Eu ajudo eles. Eles se sentem à vontade comigo. Porém, eles sabem que eles não podem extravasar nisso. Não. Por quê? Porque eu não abro mão da exigência. Eu não abro mão. Eu sempre disse para eles, vocês são meus melhores amigos. A gente se diverte. A gente brinca, a gente sorri, a gente se alegra, eu ajudo vocês, eu valorizo vocês, eu elogio vocês, faço de tudo para vocês, mas não vou abrir mão dos princípios da palavra de Deus, que estão acima de qualquer coisa, porque a Bíblia manda amar a Deus sobre todas as coisas. Então, não transgridam os princípios da palavra, porque eu não vou abrir mão dos princípios da palavra para ficar com a vontade de vocês. Se esta vontade estiver fora da palavra de Deus, eu não vou ficar com a vontade de vocês. Não vou apoiar erro de vocês, transgressão de vocês, quebrar os princípios da palavra de Deus. Não vou apoiar. Não vou. É aqui que entra quando o filho ou algum familiar não quer os princípios da palavra de Deus, é aquilo que Jesus falou. Quem não deixar pai e mãe, se for o caso. Se até um pai ou uma mãe que não quer servir a Deus, não quer os princípios da palavra de Deus, eu não vou abrir mão dos princípios da palavra de Deus. Então eu deixo isso claro para os meus filhos. Eu não abro mão da disciplina. Não abro mão das exigências em estar em dia com os princípios do reino. E aí, mas com amor, com brandura, com amizade, e a gente se relaciona muito bem. São meus melhores amigos, de verdade. A gente se diverte muito. Nosso dia a dia tem sido uma maravilha. Quando os pais têm compromisso com a disciplina e o amor, os filhos serão sábios e alegrarão o coração dos pais. Confere lá Provérbios 23 e 15, que os filhos vão alegrar o coração dos pais, e a gente tem vivido isso por misericórdia de Deus. Letra B. Os pais que ensinam os filhos de acordo com os princípios da vontade de Deus, aqui o pai tem que estar ciente se verdadeiramente o pai andou ali com disciplina, colocando os filhos nos princípios da palavra de Deus, da vontade de Deus. O pai que fizer isso, verá a semente, a sua semente, ser abençoada na terra. Ele vai ver os filhos dos seus filhos. Confere lá, Salmo 112, verso 3. A sua descendência vai ser abençoada. Ele vai ver filho, neto, bisneto. Sua memória não será apagada.
a honra do seu nome vai alcançar gerações e tudo de bom vai acontecer com essa família. Visão geral. Os pais também têm responsabilidade com os filhos. Uma das maiores responsabilidades deles para com seus filhos é de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Por favor, pais, leiam a Bíblia em casa, estude com os filhos, fale das coisas de Deus com os filhos em casa. Se não tiver relacionamento com Deus em casa, na rua não vai ter. A gente é na rua o que a gente é em casa. A essência do que nós somos na rua aparece dentro de casa. Por favor, tenha vida com Deus em casa. Tenha altar de oração. Tenha momentos de meditação na palavra. Tenha momentos de aconselhamento. Faça isso, pai. Você vai ver. Tu vai ter revelações. Tu vai chorar. Como assim, pastor? Quando você reunir os filhos para orar em casa e ler a palavra, aleluia, ei, glória. Agora eu quero orar por vocês, quero abençoar vocês. E aí vocês oram juntos, aí você coloca e você lembra, né? Que Abraão abençoou Isaac, que Isaac abençoou Jacó. E aí você profere as bênçãos, que Jacó abençoou seus filhos. E você profere as bênçãos dos teus filhos. E aí vai vir revelações do que virão para a vida deles. E você profere, meu filho, aconteça isso sobre a tua vida. Meu filho, seja bendito nessa área. Meu filho, que as bênçãos do Senhor te acompanhem nessas situações. Meu filho, seja agraciado. Seja bendito nessa área. Receba estas virtudes do reino. Você tem visões tremendas. E aí os filhos choram. E você sente a presença de Deus. E você vai vivendo dia após dia, desfrutando das promessas de Deus na tua família. Façam isso, pais. Ore com os filhos em casa. Mas sabe o que está acontecendo muito nos dias de hoje? O Espírito Santo me revela, e a gente tem visto, a gente vai aconselhar muitas famílias por aí. Os pais têm vergonha. Tem vergonha de dizer, não, filho, por favor, vamos orar. Agora eu estou jogando videogame. Não tem, não vou abrir mão. Não tem conversa. Não tem que prevalecer a vontade do filho dentro de casa. Afinal de contas, ele vive da mão de quem? É sustentar por quem? Não, só que nunca fale isso pro filho, viu? Só para nós ter consciência aqui, mas não fala, isso vai ofender o filho. Eu nunca disse para meus filhos, enquanto vocês depender de mim e tal, porque se você usar esse tipo de expressão, ele vai ficar louquinho de vontade de sair de casa. Daí dá problema. Não fala isso. Mas só para nós ter consciência. Quem é que sustenta eles? Não somos nós, os pais? Então não abra mão. Não tem conversa. Eu não falo, nunca falei para meus filhos, não, meu filho, você come da minha comida. Aí ele vai ficar com vontade. Então, quer saber de uma coisa? Eu não vejo a hora de sair daqui para não depender mais dele, ficar jogando as coisas na minha cara. Não fale isso. Estou falando aqui para a gente ter consciência. Somos nós que sustentamos, concedemos tudo que eles têm. O abrigo, o sustento, o alimento, as vestes, a condição, a água, a luz, a internet, tudo. Então não abra mão. Ele tem que estar ciente disso. Eu falo para meus filhos, eu não negocio. Pai, mas eu estou jogando. Não, eu não negocio as coisas de Deus. Agora é hora de orar. Agora é hora de ler a Bíblia. Eu não tenho vergonha. Pai, mas eu estou cansado. Não tem cansaço. Não. Buscar Deus não cansa. Pode parar. Teu corpo está cansado, teu espírito não pode estar cansado. O homem interior tem que se renovar. Desligue o celular aí, larga agora. Desligue essa internet aí agora. Eu não abro mão. Com jeitinho, sem brigar, sem ofender, sem jogar as coisas na cara do filho. Nada disso. Mas com um jeito firme, com brandura, com sabedoria. Filho, vamos orar agora. Não, eu não abro mão, você sabe disso, filho. Não abro mão. Lá na frente você vai glorificar Deus, vai me agradecer. Agora quer ser feliz? Quer continuar sendo abençoado? A gente depende disso aqui, ó. Primeiro o reino, as demais coisas é acrescentada. Então vem, filho, vem. Não tem essa. Vamos para a escola dominical. Eu estou com sono. Não. Já dormiu o suficiente. Já dormiu 6, 7, 8 horas. Não. Não vai ficar doente. Vai ficar doente se ficar aí mais tempo na cama. Vamos para a escola. Não tem conversa, irmãos. Não tem conversa. Pai não pode ficar cedendo com vergonha das bardas do filho, da preguiça do filho, da vontade de ficar no videogame, das birrinhas. Não. Pelo amor de Deus, pai e mãe. Muitos perderam essa firmeza. É por isso que as coisas estão do jeito que estão. Eu sei quando o Espírito Santo dá essas freadas aqui na aula, né? Alguém tem que estar ouvindo aí. Vamos prestar atenção, irmãos. Vamos lá. Bênçãos, pais e filhos. Primeiro,
Bênçãos para a posteridade. Aqui promessas, olha só. Principalmente, essa lição tinha que ser dada para os jovens também. Tinha que ser dada. Todos os pais devem estarem cientes de que Deus deseja que as bênçãos espirituais, primeiro, estejam sobre a nossa posteridade. Deus tem um grande desejo. Confere lá Isaías 44, 3 e 4. São bênçãos espirituais. Joel 2 e 28, Atos 2 e 39. O que significa bênçãos espirituais? Presta atenção, letra B. Antes dos pais encaminharem os filhos para as formações desta vida, devem primeiro formar os filhos em cidadãos da família de Deus, cidadãos do céu. Antes de qualquer formação nesse mundo que o pai queira encaminhar o filho, não. Tem pai que só pensa nisso. Não, tô focado, meu filho tem que ser médico. Meu filho tem que ser advogado. Meu filho tem que ser promotor. Meu filho tem que ser empresário. Meu filho tem... Antes desse tipo de pensamento, não, meu filho tem que ser um cidadão do céu, tem que ser um filho de Deus, tem que ser um cidadão do reino, cheio do Espírito Santo, sábio na palavra. Aí as demais coisas, facilmente Deus vai trazer na mão dele. Aí ele vai ser um médico cheio de Deus, um advogado cheio de Deus. Ele poderá ser tudo que ele quiser ser, mas cheio de Deus. Mas o que nós estamos vendo nos dias de hoje? O inverso. Daí muitos pais não estão focados. Ele nem pensa. Ler a Bíblia com o filho, orar com o filho, levar o filho para a igreja. Não. Vai estudar e tem que ser médico. Você sabe o que está acontecendo? Muitos hoje são médicos, desviado. Professor, desviado. Advogado, desviado. Empresário, desviado. Por quê? Que o pai focou primeiro nas demais coisas. Me esqueceu do reino. Meu Jesus. Não podemos inverter isso, irmãos. Deus deseja, primeiro, as bênçãos espirituais. Ó Israel, vou derramar meu espírito sobre a posteridade. Os pais e os filhos vão profetizar. Nós temos que ter interesse pelas coisas que Deus tem, que se interessa, irmãos. O pai tem que ter interesse que o filho profetize, esteja cheio do Espírito Santo, busque o poder de Deus. Se Deus se interessa com essas coisas, por que os pais não vão se interessar? Não, mas isso aí é uma coisa antiquada, assim, sabe? Esse negócio de se encher do Espírito e poder, dons. Não, vai nessa. Por isso que muitos estão se desviando. Tem que desejar as coisas espirituais. Atenção, pais do Brasil e do mundo. Deseje as coisas espirituais para os filhos em primeiro lugar. Vamos lá. Antes dos pais encaminhar os filhos para as formações desta vida, devem primeiro formar os filhos como cidadãos da família de Deus, cheios do Espírito Santo. Efésios 2:19. Família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. Começa tudo dentro de casa. Letra A e letra B. Os pais e os filhos devem aprender que o ambiente familiar é um lugar de relacionamento com Deus. Ponto. Tem. Primeiro, antes de querer se relacionar com Deus na igreja, qualquer outro lugar, em casa. Senão não vai ter vida com Deus em lugar nenhum. Mateus 6:6. Entra no teu quarto, tem que ter vida com Deus em casa. Tem que ter também dentro de casa, além de ter oração dentro de casa, diálogo com Deus, tem que ter palavra, ensino da palavra. Tem que buscar ensino, Deuteronômio 6:7. Senta com teu filho, inculca nele a palavra, coloca nele. E também dentro de casa, Deus quer que seja um ambiente de milagres. Onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus? Num casamento, na família. João 2:11. Então, dentro de casa tem que ter 3 coisas. Diálogo com Deus, oração, entra no teu quarto. Ensino da palavra de Deus com os teus filhos. E milagres. Tem que ter dentro de casa. Aleluia. Irmãos, o que eu já recebi de milagre para minha família, com orações que a gente fez ali com a família. Sabe? Tudo de bom. Tudo de bom. Você quer que aconteçam milagres? Tem gente que quer, eu quero milagre. Eu vou na igreja buscar um milagre, eu vou na casa do profeta. E dentro de casa, me perdoa a expressão, é um inferno.
Sendo que é o primeiro lugar que Deus quer que aconteça milagres. É dentro de casa, irmãos. A oração de um pai pode ir muito em seus efeitos. Aleluia. A oração de uma mãe pode ir muito em seus efeitos. Então, antes de querer sair correndo atrás de profeta e isso e aquilo e pastor, não que Deus não use eles, mas dentro de casa Deus quer operar milagres. Aproveita. Apocalipse 3:20. Se alguém abrir, Jesus está falando não só do coração, a própria casa, a igreja, a casa. Entrarei em sua casa. O texto ali fala realmente que é possível. Esse desejo Deus quer, entrar dentro da casa. Literalmente. E cearei com ele, me relacionarei com ele dentro da sua casa. Jesus quer se relacionar com a família através da oração, através da palavra e através da manifestação dos seus milagres. 3. Pais que protegem seus filhos. Letra A. Se cada cristão deve ser um exemplo para os que estão de fora, conforme Paulo ensinou aos Colossenses 4:5, você é cristão? Dê exemplo aos que estão de fora. Se nós temos que dar exemplo aos que estão de fora, os vizinhos e tudo mais, quanto mais os pais devem dar exemplo de responsabilidade aos filhos em todas as etapas da vida. Não deve deixar faltar, anote aí, amor, ensino, sustento, proteção e alegria. Não deve deixar faltar. Amor, ensino, aqui vai ensinar tudo, tanto servir a Deus como ser alguém nessa vida. Sustento, vai ensinar as responsabilidades ao filho, a administração, a garantir sustentabilidade. Proteção, responsabilidade na manutenção da vida, da esposa, dos filhos, da casa, de tudo. Alegria, viver alegre. Esse é o objetivo de todos. Então o pai tem que dar exemplo. Se nós temos que dar exemplo para os de fora, vamos dar exemplo para os filhos. Quando eles são criança, eu estou dando exemplo de tudo isso. Adolescentes, jovens, adultos, os pais sempre dando exemplo, o filho vai também viver dando exemplo. E nós chegamos ao final, visão geral, há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. É a nossa conclusão. A vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. Essa é a vontade de Deus. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos, lógico que não é. Mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Deus dá as condições. Busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e ao mesmo tempo abraçá-lo com mais ou quando mais precisarem. Deus é zeloso pela nossa família. Aleluia! Chegamos ao final da nossa lição com lições preciosíssimas para os dias de hoje, irmãos. Que nós estamos vendo um grande pastor Napoleão Falcão, ele ensina um dos grandes sinais, aliás, pastor Gesiel Gomes, perdão, um dos grandes sinais da volta do Senhor Jesus é o esfriamento do amor também entre as famílias que estão se dividindo. E o anticristo está trabalhando em muito, já o espírito do anticristo trabalhando em muito para que não haja mais interesse pela família. Só no Brasil já tem mais de 9 tipos de famílias reconhecidas por lei. E hoje os jovens da sociedade moderna não querem mais ter família. Sabe o que eles dizem? Para que casar se casamento é a maneira mais cara de se fazer um sexo barato? Um monte de mulher aí, principalmente mulheres lindas, vendendo o corpo tão baratinho. Então, para que casar se eu posso fazer um sexo barato? Estão falando isso. É a juventude desses... Hoje, nas grandes metrópoles, estão construindo apartamentos pequenos porque não querem mais casar. Não. Casar rouba a privacidade, rouba a liberdade, é uma série de responsabilidades desnecessárias. Satanás está semeando este inferno de ideologia na cabeça das pessoas. Nós não podemos, como igreja, aceitar esse tipo de ideologia. Vamos valorizar a família, vamos ensinar os pais, os filhos, porque a verdadeira alegria, ela só surgirá em
família. Não existe como o ser humano ser feliz sozinho. Não existe. O ser humano está indo contra o principal princípio do reino de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Vamos fazer a nossa oração? Ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai. Oramos com fé nesse momento, Senhor, e pedimos a Tua bênção sobre os pais e sobre os filhos. Abençoe, Jesus, verdadeiramente todos os pais e mães e filhos que nos acompanham aqui neste canal, sendo alvo das Tuas bênçãos, pois nós temos compromisso, Pai, com o Teu reino e com a Tua palavra. Por isso, Senhor, que a unção do Teu Espírito esteja nestas palavras, nesta oração, que o poderoso nome de Jesus Cristo esteja nesta oração e que verdadeiramente, onde entrar, Pai, a voz deste áudio, as famílias possam ser verdadeiramente abençoadas, com a bênção da comunhão, com a bênção da saúde espiritual, com a bênção da paz, com a bênção da sabedoria, com a bênção da alegria, com a bênção do desejo pelas coisas espirituais, com a bênção da virtude do poder do Espírito, famílias cheias do Espírito Santo, alegres, sabendo se relacionar, sabendo conviver, sabendo buscar a Tua direção e recebendo as ricas bênçãos do Teu reino e também sendo bem-aventurados nessa terra, abençoando toda a obra das mãos destas famílias. Abençoe os pais, abençoe os filhos, que eles sejam alvo das ricas bênçãos contidas nesta palavra e que neste momento, Senhor, o Senhor é o mesmo. Estenda as Tuas mãos de misericórdia e sejam agora tiradas, desapareçam dores provocadas por doenças. Desapareçam agora, cesse agora, milagrosamente, poderosamente, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Cesse essa dor, fique livre desta dor que está debaixo da Tua mão. Aleluia. Fique livre, desapareça agora a infecção, desapareça agora esta dor, fique livre desta doença, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Estende as Tuas mãos, Senhor Jesus. Seja glorificado nesta hora, seja engrandecido nesta hora. Pai bendito, conceda a Tua graça, conceda o Teu favor e seja glorificado para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção. Aleluia. Dá o teu testemunho aqui nos comentários, viu? Se essa lição serviu de bênção para você, compartilhe essa lição com mais alguém e ajude, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e se você deseja se aprofundar nas doutrinas da Bíblia, na unção do Espírito, ensino com unção, então adquira os nossos materiais, entre em contato conosco, o telefone do suporte está na tela e você será ricamente abençoado em o nome do Senhor Jesus. E todos os nossos cursos têm os certificados, viu? Olha aqui, ó. Você tem um sonho de fazer o curso Bacharel em Teologia? Olha que certificado lindo, ó. Bacharel em Teologia. Então, não perca a oportunidade. Agora você pode cursar o Bacharel em Teologia investindo tão pouquinho, tá? Tão pouquinho. Tá aí coisa de centavos por dia. Então não perca a oportunidade, entre em contato conosco. Você pode cursar o básico, médio, bacharel. Todos eles têm certificado, tá? Reconhecidos pela CGADB. Aqui está o básico, bacharel, médio, né? Certificados lindos aqui para você receber na tua casa. Coisa linda, ó. Todos eles com certificado, um mais bonito que o outro, com grade, com horas, e aí reconhecido pela CGADB, para que você possa ser uma autoridade no ensino da Bíblia. Forte abraço, que Deus abençoe a todos. Dia 16 de dezembro, se encontramos no nosso grande curso de doutrinas bíblicas, às 20 horas. Não esqueça, com certificado também. Forte abraço, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.